Estudo 121. Observai os pássaros do céu. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 6 a 8. O objetivo desse estudo é interpretar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus contidas no texto, auxiliando a todos a compreenderem por que é mais importante cultivar os valores do céu do que os da terra, e aonde aqueles conduzem o homem. Item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Vamos comentar este primeiro parágrafo do item 6, perguntando: o que são os tesouros na terra e os tesouros no céu? Na terra, são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, a posse egoísta. No céu são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos e a ação no bem. Beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Emmanuel, Fonte Viva. E Jesus nos aconselha a acumular os tesouros do céu e não os da terra, porque quando nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, esquecemos da nossa evolução espiritual, o único objetivo que temos e que só será conseguida quando buscarmos os tesouros do céu. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. Emmanuel, Fonte Viva. E o nosso coração está onde se encontra o nosso tesouro, porque a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Daí a necessidade de nos ocuparmos na vida com atividades nobres, amealhando bondade, compreensão e simpatia. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se escolhe o inferno no coração. Emmanuel, Pão Nosso. Continuemos a leitura do item 6. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Comentando este item
6. Nós perguntamos: estes ensinamentos não seriam um convite ao comodismo? Não, porquanto devemos ver aqui o sentido moral das palavras de Jesus. O que ele nos recomenda é não nos preocuparmos em demasia com essas questões, posto que nosso progresso espiritual é que deve mobilizar a nossa atenção. Interpretá-los como sendo um convite ao comodismo seria admitir uma contradição do Mestre em relação a outros ensinamentos seus. E como é possível buscarmos o reino de Deus no mundo em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros da terra? É possível, desde que, a par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente e cujo roteiro encontramos no Evangelho de Jesus. Devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer a ele. E a fé é suficiente para provar as nossas necessidades como vestir, comer, beber e etc. A fé somente não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado. A providência só nos provê do necessário quando em nós existe disposição para o trabalho e empenho na busca daquilo de que necessitamos. Fé sem obras é como um lampião sem lume. A fé se materializa através do trabalho edificante. Item 7. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda providência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-las. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus faz-o sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Neste item 7, nós vimos que a providência age para nos dotar daquilo que necessitamos, inspirando-nos, iluminando-nos o caminho, concedendo-nos a inteligência, prodigalizando saúde, ensejando-nos trabalho e etc. Esses são alguns dos tantos instrumentos, todos, entretanto, apoiados em nossa disposição e empenho. E porque o homem, embora trabalhando com afinco, nem sempre se vê atendido em suas necessidades? Porque, muitas vezes, aquilo que o homem chama de necessário não passa de excedente que a sua condição de vida abastada e egoísta criou, sob o título de necessidade. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Item 8.
A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E então chegamos à conclusão de que devemos cultivar os tesouros do céu, os únicos capazes de nos engrandecer o espírito, fazendo-nos evoluir. Os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão, desde que nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência nos supre na proporção em que nos dedicamos ao trabalho com empenho e fé. E chegando ao término do estudo de hoje, nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre, a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e aos bons espíritos pela oportunidade.